Hoje é Dia Mundial do Fusca e para comemorar essa data especial vamos relembrar os Fuscas mais raros do Brasil. Olá amigos do canal PL, seja bem-vindo, a Sessão Nostalgia está começando e vamos agora relembrar. Se inscreve no canal se não for inscrito, porque aqui nós temos vídeos nostálgicos semanalmente para você conferir aí a literatura automotiva maravilhosa que nós temos aqui no Brasil. Olha, para começar a nossa lista, eu vou começar aqui com basicamente todos os Fuscas dos anos 50. Porque se você for analisar hoje, pessoal, um Fusca 1959, por exemplo, já tem 64 anos de idade. Olha só, mais de meio século, um Fusca já 1959. Os primeiros Volkswagens, né, chegaram no Brasil, desembarcaram por aqui, lá no Porto de Santos, em 11 de setembro de 1950. Eram cerca de 30 carros no modelo Export. Além dessa versão, havia também o Standard, que na realidade nunca foi trazido oficialmente para o Brasil. De 1951 até 1953, o Fusca foi montado por aqui pelo grupo Brasmotor, ou Brasmotor, que representava a Volkswagen no país. O grupo Brasmotor hoje ainda existe e se chama Brastemp, agora você está familiarizado, né? É que antes de trabalhar com a fabricação de eletrodomésticos, a empresa trabalhou com montagem de veículos, não só da Volkswagen, mas também como Chrysler, Plymouth e Dodge, no final dos anos 40 e anos 50. Eles montaram, de 1951 até 1953, 1.274 Fuscas. Em abril daquele ano, 53, o governo do presidente Getúlio Vargas proibiu que as empresas trouxessem veículos ali quase totalmente montados, né? A partir dali entrou em uso a modalidade de CKD, que é aquela conhecida em que os carros vêm desmontados em caixa realmente e são armados, montados aqui. A partir dessa época também a Volkswagen se instalou definitivamente no Brasil, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Então a partir daí a Brasmotor parou de montar os carros, que passou a ser montado oficialmente pela própria Volkswagen, que já nesse período montava o Fusca aqui com a janela oval, né? A janela split não era mais montada por aqui, porque muitos Fuscas, inclusive com a janela split, acabava sendo atualizada para o modelo oval, porque as pessoas reclamavam que aquela coluninha no meio da janela atrapalhava a visão. Então hoje, justamente por isso também, que o modelo split window, que é na verdade janela dividida, é extremamente raro também. Um outro detalhe, né, é que quando a Volkswagen começou a produção do Fusca por aqui, em 1953, a montagem ali, o motor ainda era o de 1.100 cilindradas, a janela já era oval, mas o motor de 1.100, pessoal, olha só, muita gente pensa que o motor menor que o Fusca usou foi 1.200, mas o 1.200 de 30 cavalos surgiu em 1954. A janela maior de formato retangular foi lançada no modelo alemão em 1958, porém aqui no Brasil o modelo 1958 ainda era montado com o teto antigo de janela oval. A grande fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo foi inaugurada em 18 de novembro de 1959. Foi nessa época que o Fusca passou a ser oficialmente produzido no país, com 54% de nacionalização de suas peças. Portanto, eu coloco aqui no primeiro lugar aí da nossa lista, começando a lista, os Fuscas dos anos 50, que hoje qualquer Fusca abaixo de 1960 é considerado um Fusca raro, porque apesar também de existir esse conceito de que Fusca é tudo igual, nós aí que pesquisamos sabemos que basicamente ano a ano houve mudanças no Fusca. Então, portanto, Fuscas aí dos anos 50, Fuscas raros hoje em dia, principalmente os primeiros ainda da época da Brasmotor. Olha pessoal, seguindo agora na ordem cronológica, nos anos 60, a indústria automobilística brasileira ainda engatinhava. Grande parte dos componentes usados aqui eram importados.
Naquela época, comprar um automóvel 0 km era coisa para poucos, como se hoje fosse diferente, né? E vendo isso, o governo militar do presidente Castelo Branco criou uma linha de crédito via Caixa Econômica Federal com juros reduzidos que possibilitaria as pessoas de mais baixa renda adquirir um carro novo, eventualmente até o primeiro carro, com um parcelamento aí a perder de vista, coisa que não era comum naquela época. A partir daí, então, caberia às montadoras que se interessassem em participar desse programa a criarem veículos populares que fossem acessíveis à população. Porém, não havia tempo nem recursos para a criação e elaboração de novos modelos. A solução, então, foi pegar veículos que já eram fabricados e eliminar, suprimir qualquer item que fosse considerado supérfluo. Nessa lista de itens estavam setas, marcador de gasolina e até forração do teto. 4 marcas entraram nesse programa: a Vemag com a Pracinha, a Willys com o Renault Teimoso, a Cinca com o Cinca Profissional, mais destinado a taxistas, e a Volkswagen com o Pé de Boi. O Fusca, que foi conhecido como Pé de Boi, surgiu em 1965 com a ausência total de frisos na carroceria. Os cromados deram lugar a uma pintura branca, para-choques de lâmina única, vidro traseiro fixo sem friso, como eu já disse, marcador de combustível também não havia, forração do teto e do assoalho também não tinha porta-luvas, os acabamentos do painel também foram eliminados, seta, lavador do para-brisa, tudo isso aí foi arrancado fora, até o escapamento era de apenas uma ponteira. As cores também eram todas sólidas em tons pastel de azul ou um beijinho ali. Esse modelo ficou em produção até bastante tempo, né? 3 anos, de 65 até 1968. E por que é raro encontrar um nas condições originais? Primeiro, porque não havia distinção no documento. Então você pode ter um Fusca Pé de Boi catalogado, registrado como um Fusca convencional. E outra coisa, esses carros, com o passar dos anos, conforme iam trocando de proprietário, era muito comum as pessoas irem colocando os itens que não tinha. Então o cara pegava um Pé de Boi mais barato e colocava ali uma seta, colocava um rádio, colocava forração, ia completando o carro aos poucos. Então a grande maioria desses Fuscas aí Pé de Boi, assim como os carros das outras marcas também, eles foram sendo completados pelos donos ao longo dos anos. Por isso é muito raro que um deles tenha permanecido original, né, por todos esses anos. Alguns que você vê original hoje provavelmente foram encontrados aí com acessórios e foram voltados, capados novamente de modo original. Muitos deles inclusive eram de frota, né, carros aí da Nestlé, e que daí conforme eles iam saindo da frota, eles caíam na mão de uma pessoa comum que ia completando esse carro aos poucos. Por essa razão, esses Fuscas Pé de Boi sumiram do mapa e hoje encontrar um original, ou é porque foi voltado às características, ou porque realmente é uma situação muito rara encontrar um que não tenha sido alterado ao longo do tempo. No ano de 1973, grandes modificações ocorreram na linha Fusca. A chegada da nova frente com paralamas e faróis mais modernos, nova tampa traseira, entre outras modificações. Nesse ano, o modelo 1500 passou a ter 2 opções de preço até bem próximas. Então, existia nesse ano aí, 73, 3 opções. O 1300 Standard, né, conhecido como canela seca, rodas de 5 furos, tampa traseira ali sem aletas de ventilação, a lanterna traseira sem luz de ré, capas de seta na cor da carroceria, o modelo 1500 mais simples, opção 1, e o 1500 tradicional como opção 2. Esse modelo 1500 opção 1 foi uma tentativa de criar uma versão mais barata do 1500 que ficasse posicionada entre o 1300 Standard e o 1500 convencional. Basicamente, esse 1500 opção 1 era uma mistura literalmente de elementos do mais barato e do mais caro. Por exemplo, as capas das setas eram na cor do carro, não possuía frisos no capô, a tampa traseira era realmente do 1500 comum, mas as lanternas eram do Standard, o que até deixa a traseira com um visual esquisito, até pode parecer uma combinação que não é original, mas realmente esse ano aí houve essa opção. Internamente o modelo também trazia ali o painel na lata, né, sem nenhum tipo de revestimento, só que trazia as bitolas mais largas, né, rodas de 4 furos com calotas,
rodas e um motor 1500. Então realmente era uma mistura ali, o conjunto mecânico do 1500, mas com itens mais simples do modelo 1300. Essa versão, até pelo preço dela, que era bem parecido com o do 1500 comum, não atraiu muitos consumidores. Ou a pessoa comprava o canelinha seca ou já partia logo para o 1500 convencional. Esse modelo opção 1 realmente não atraiu muitos consumidores, inclusive na própria linha Variant e TL também existiu nesse ano de 1973 essa opção de modelos mais simplificados. No próprio catálogo da linha 73 nós observamos que tem 3 Fuscas ali: o 1500, o Standard e o 1500 Série Bravo, né? Na verdade, esse nome Série Bravo foi um apelido dado aí pelo mercado de modo geral, porque a Volkswagen não deu esse nome oficialmente, assim como na variante TL, que ficaram conhecidos como Standard nesse período. Essas versões mais básicas não fizeram sucesso e acabaram saindo de linha rapidamente, e as que foram vendidas acabavam sendo completadas pelos seus donos, assim como o pé de boi, o que os torna hoje raro de encontrar um nas características originais de fábrica. No ano de 1974, a Volkswagen lançava, eu acho que na minha opinião, uma das versões mais legais do Fusca aqui no Brasil. Era o modelo 1600S, também chamado de Bizorrão, equipado com bancos reclináveis, volante esportivo Railroad de 3 raios, painel com contagiros, marcador de temperatura, relógio e amperímetro, motor 1600 de 65 cavalos com dupla carburação, rodas Aro 14 da Brasília com pneus radiais, além de uma cobertura plástica exclusiva na tampa traseira. Esse modelo, sem dúvida, realmente é um dos mais legais já feitos aqui no Brasil. Infelizmente, a produção de um dos modelos mais legais também foi a que menos durou, apenas 7 meses em produção, saindo de cena ainda em maio de 1975. Para o seu lugar foi apresentado o Fusca 1600, que basicamente era o antigo Fuscão 1500, porque em 1975 foi encerrada a produção do modelo 1500 e para 1976 foi lançado o Fusca 1600, que era um Fusca basicamente com o acabamento do antigo 1500, mas com o motor do Bizorrão. Em 1975 também foi lançado o 1300L, que era uma versão do 1300, mas com suspensão de pivôs, né? A traseira basicamente igual ao do 1500, bitola mais larga. E então essa versão 1300L foi um grande sucesso, vendeu muito na segunda metade dos anos 70. Esse modelo 1600, que foi lançado em 76, eu também considero um modelo raro. É difícil você encontrar um Fusca 1600, 1976, né? Às vezes você bate o olho porque visualmente ele é até igual a um Fusca 1300L, mas ele vinha com roda de Brasília também, Aro 14, né? É uma característica exclusiva também do 1600, que não trazia mais aqueles elementos esportivos do 1600S, mas o motor era o mesmo. Então fica também o registro, o 1600S e o 1600 a partir de 1976 também é uma configuração aí que é rara hoje em dia. Aqui nós chegamos ao modelo realmente definido como série especial da linha Fusca aqui no Brasil. Estou falando do Fusca Série Prata de 1980, que a princípio não tem nenhuma ligação com o Fusca Série Ouro de 1996. Exclusivo na cor prata, vinha com para-choques na cor do carro e borrachões largos, que sim, borrachões aí largos do para-choque, era considerado um luxo na época. Na tampa traseira, o exclusivo logo S prata. Internamente trazia o volante igual ao do Passat, com emblema prata. Grades do painel e tampa do porta-luvas, também na cor prata, entre outras exclusividades. Existia até o mito que apenas 100 unidades dessa versão foram produzidas, que claro, se você tem um, é conveniente você falar isso porque torna mais exclusivo. Mas na realidade, isso não é verdade, não. O site Auto Entusiastas, que frequentemente traz boas reportagens aí de serviços investigativos envolvendo a linha Volkswagen, publicou uma matéria sobre o Fusca Série Prata, e na matéria tinha um trabalho de pesquisa muito bem feito que buscava catalogar esses modelos, né? Eles conseguiram catalogar 235 Fuscas Série Pratas que estão registrados
nos mais diversos estados brasileiros. Só em São Paulo tem 38 deles. Não existe, na verdade, um consenso definitivo sobre quantos modelos série prata foram feitos, mas acredita-se que foram algo em torno de mais de 1.000 carros. Alguns artigos de jornais da época falavam em algo próximo de 6.000 unidades. Então fica aí não existe realmente ao certo, mas eles chegaram num número de 235 unidades. E como que eu identifico um Fusca série prata? No mesmo site Auto Entusiastas, o meu amigo Giovanni Moreira Afonso, lá do Rio de Janeiro, ele publica frequentemente informações aí muito úteis para quem tem esses carros, e tem um artigo lá com o título "Que plaqueta é essa?". Nesse artigo ele apresenta várias informações muito relevantes sobre aquelas plaquetas de identificação que a Volkswagen usou nos anos 70 e 80. Um Fusca série prata 1980, em sua plaqueta, ele tem que ter os 3 primeiros números que se refere à cor 090, que é o prata continental. Essa cor é exclusiva do série prata nesse ano de 80. Logo, se você tem ele é um série prata mesmo. Outra coisa, o motor era o 1300, que tinha como opcional o alternador e ignição eletrônica. Olha aí, agora nos anos 80, como já entramos no Fusca série prata, o Fusca GL. Essa versão foi lançada em 1981, numa época em que as vendas do Fusca já não eram mais aquele sucesso dos anos 60 e 70. Concorrentes como Fiat 147, Chevette e até o próprio Gol começavam a ultrapassar o velho sedã nas vendas aí no ranking nacional. O Fusca GL, usando o motor 1300, que buscava uma maior economia, basicamente inaugurou, de 81 para 82, inaugurou aquele painel com instrumentos em formato retangular. Ele trazia também acendedor de cigarros, apoio de cabeça nos bancos dianteiros, desembaçador do vidro traseiro, janelas traseiras basculantes, protetor de borracha nos para-choques, ar quente. Pessoal, hoje em dia pode parecer pouco, mas esses itens lá em 1982 era puro luxo, ainda mais num carro popular que o Fusca sempre foi. Mais uma vez, não se sabe ao certo quantas unidades foram feitas. Dizem algo em torno de 3.000 unidades. E o problema entre aspas, né, é que essas unidades eram pulverizadas na grande rede de concessionárias que a Volkswagen tinha na época. Ou seja, cada região ficava com poucos, carros disponíveis. Até por essa razão, algumas pessoas acreditam que foram feitos poucos, porque na realidade essa pessoa só viu 2 ou 3, mas na verdade é porque realmente era espalhado o negócio, a distribuição. Por essa razão, é difícil encontrar um Fusca GL também aí no Brasilzão afora. Se nas décadas de 60 e 70 o Fusca andou de braçada nas vendas aqui no Brasil, nos anos 80, realmente isso não aconteceu. Já em 1981, o carro perdia a liderança do mercado para o Fiat 147. Em 1983, ganhava oficialmente o nome Fusca, porque até então, em muitos Detrans aí, o Fusca era registrado como sedã. Apesar de ele ser conhecido já como Fusca, a Volkswagen não adotava oficialmente esse nome Fusca, que realmente foi adotado só em 1983. Também foi o último ano do motor 1300 do Fusca, foi o encerramento de um ciclo. E para comemorar em 1984 25 anos de produção do Fusca no Brasil, a Volkswagen preparou o novo Fusca, como era anunciado, e a partir de agora todos com motor 1600 a álcool ou a gasolina. E também criou o Fusca Série Especial, que acabou ganhando o apelido de Fusca Love ou Fusca Série Love, acho que devido também a alguns comerciais que eram divulgados na época. Ele é forte como um gigante e não deixa ninguém na mão. Outros dizem que ele é uma fera, pras gatinhas ele é um gatão. Todo mundo tem razão pra ficar com ele. Eu amo um Fusca, todos têm uma razão para ter um Fusca. Eu amo Fusca.
Na cor exclusiva azul copa, nas propagandas podemos observar as diferenças do modelo comum para o especial, que vinha com rodas Aro 14 da Brasília, vidros verdes, janelas basculantes, para-choques na cor do carro, desembaçador traseiro, volante espumado, bancos com tecido exclusivo, faróis de milha, entre outros itens. Essa série aí, azul copa, é referente ao ano de 1984, porque em 84, já como modelo 85, a Volkswagen lançou um outro modelo série especial, só que na cor verde. Tudo nele era verde: os vidros, as rodas, para-choques, capas da seta, bancos com tecido aveludado. Essa série de 1985 vinha exclusivamente com motor movido a álcool e trazia o reservatório de gasolina para a parte da frio no porta-malas. Como de costume, essa série também não teve um nome específico, né? E também no documento não vinha nada escrito, apenas uma discreta diferença no manual que indicava que era uma série especial, mas se o manual for perdido, já era também. Pelo fato dele ser todo verde, né, muitos proprietários acabavam alterando algumas coisas, né, pintavam as rodas de prata, capas da seta, e isso fez com que esses Fuscas séries especiais fossem sendo descaracterizados com o tempo, tanto o 1984 quanto o 85, né, inclusive o 85 ele não tinha janela basculante, ao contrário do 84, né. Então, tanto um quanto o outro também, por não constar nenhuma nomeação diferente no documento, são Fuscas raros nos dias de hoje. O ano de 1986 ficou marcado como o fim, ou o primeiro fim, do Fusca no Brasil. Por isso fizeram aquele Fusca última série, né, que vinha no vidro traseiro escrito lá, última série, numerada inclusive, do 01 até 850. 850 unidades do Fusca última série foram produzidas. Realmente são Fuscas raros também, mas eu não vou falar dessa última série em si, mas sim de alguns Fuscas que foram fabricados paralelamente a essa última série. Eles não foram numerados igual a última série, pois tiraria a credibilidade da numeração dessa série final. Mas esses Fuscas foram fabricados separadamente para serem entregues a diretores e vice-diretores, enfim, a nata ali da Volkswagen para receber esses últimos Fuscas, que eram diferentes, tinham algumas diferenças em relação à última série convencional. No vidro traseiro, por exemplo, ao invés de última série e o número do chassi, vinha escrito última série 31/10 de 86. Eles eram todos pintados de branco e foi usado tudo que havia de melhor disponível naquele momento. O padrão dos bancos e das forrações de porta eram em veludos iguais ao do Santana da época, o carro top da Volkswagen. Relógio de horas, volante do Voyage Fox exportação, buzina dupla, toca-fitas Rio de Janeiro, que também era um rádio top na época, faróis de milha, enfim, inicialmente 24 unidades foram feitas, mas não foi suficiente para suprir alguns funcionários mais antigos da fábrica que também tinham interesse no carro. Por isso, foi feita uma segunda fornada com mais 26 desses Fuscas especiais para a diretoria, totalizando um número de 50 carros aí. Última série mais recheado do que o Fusca última série comum, que vinha num tom de azul muito bonito. Esse daí realmente vinha na cor branca, né? Atualmente tem um conhecimento de 22 deles. O restante, pelo que se sabe, alguns foram furtados e outros sumiram do mapa, mas esse Fusca da diretoria é realmente muito raro hoje em dia. Ainda em 1986, antes do anúncio do fim do Fusca, a Volkswagen já tinha feito a leitura, o projeto do que seria o Fusca para 1987. Isso é comum, né? As montadoras no decorrer do ano já fazem ali projeções do que será o modelo para o próximo ano. Mas depois foi anunciado o fim do Fusca e aí esse projeto não foi adiante. Mas em maio de 1986 foram fabricados 5 Fuscas modelo 1987. Eles possuíam o chassi com a numeração inicial HP, que se refere ao ano modelo 87, ou seja, eram Fuscas fabricados em 86, mas modelo 87, né? Isso é uma coisa que não existe em alguns países, né? O que vale é o ano modelo e o ano de fabricação em si não conta muito. O que vale realmente é o ano modelo do carro. Aqui a gente tem essa mania de falar que o carro é fabricação tal, modelo tal. Se formos levar em consideração o ano modelo, realmente 5 Fuscas 1987 foram fabricados. O que
traseira diferente não era muita novidade. Borrachões do para-choque, retrovisor do lado direito, vidros verdes e desembaçador do vidro traseiro. Itens que já eram, na verdade, opcionais e que já existiam antes disso no próprio Fusca, né? Pois é, meus amigos, gostou desse vídeo? Fuscas raros aqui no Brasil, a nostalgia, voltar no tempo e relembrar o passado com boas lembranças. Inclusive aqui no canal PL temos também a nossa série exclusiva com o Fusca 1969, que nós estamos revitalizando, Branco Lotus, uma cor muito bonita, né? Dos anos 60. Confere a playlist do Fusherb aqui no nosso canal também, o canal PL. Toda terça-feira às 19 horas tem vídeo do Fusca aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!